Boa tarde. É uma alegria estar aqui coordenando essa mesa sobre o movimento estudantil e o golpe de 1964, né, nesse ano em que nós descomemoramos os 60 anos desse golpe militar. O minicurso é ofertado pelo Grupo de Pesquisa Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano, grupo de pesquisa CNPq, coordenado pela nossa professora Angélica Lovato. O PEPO ele foi fundado em 2012, ele desenvolve orientações e pesquisas tanto no âmbito de iniciação científica na graduação, quanto orientações de mestrado, doutorado e pós-doutorado. A linha de pesquisa principal, né, o guarda-chuva, que é o foco do grupo PEPO, é a crítica ao irracionalismo contemporâneo, ao capitalismo e ao capital, resgatando os autores clássicos, Marx, Engels, Lenin, Lukács e Mésaros, especialmente no período pós-1848, da contra-revolução burguesa e suas teorias. A segunda linha de pesquisa do PEPO é a crítica ao pensamento político brasileiro, resgatando autores esquecidos, renegados ou excluídos da historiografia brasileira. Também a história do movimento operário brasileiro e latino-americano, resgatando a centralidade do trabalho, do ponto de vista teórico e histórico. E, por último, a história do movimento estudantil e docente na tardia Universidade Brasileira. Passando agora para a apresentação da nossa professora Angélica Lovato. A Angélica ela é professora associada do Departamento de Ciência Política e Econômica aqui da Unesp de Marília. Ela também atua no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e também no programa do mestrado profissional em Sociologia, o ProfSócio. A Angélica ela atua com pesquisas na área do pensamento político brasileiro e latino-americano, o qual ela recentemente, em 2023, defendeu sua livre docência. No âmbito sindical, a Angélica ela é diretora da Unesp Central, que é o sindicato dos docentes aqui da nossa faculdade. Bom, agora eu passo a palavra para a nossa professora, para ela fazer os agradecimentos e apresentar o nosso curso. Verdade, meu nome é Tomás, Tomás Becker, também sou pesquisador do PEPO, e agora sim. Me ouvem? Fica, às vezes, uma espécie de um sopro, né? Vou tentar falar um pouco mais longe do microfone, para não ficar doendo o ouvido, tá bom assim? Tá ouvindo bem? Bom, super feliz de estar aqui para ministrar um curso sobre o movimento estudantil, que é um tema pouco estudado, por incrível que possa parecer, e muito menos, né, por professores. Então, como é uma das minhas áreas de pesquisa, eu quero apresentar aqui minha hipótese de trabalho a vocês, mas muito mais do que uma hipótese de trabalho, ela também é uma hipótese de luta, de proposta estratégica para o movimento docente, o movimento estudantil e os servidores técnico-administrativos, as três camadas que compõem a universidade. A unidade que isso representa. Então, eu quero, em primeiro lugar, falar da importância dessa unidade, embora hoje a gente vá falar especificamente do movimento estudantil. Para esse nosso evento acontecer, está aqui lotado, tudo organizadinho, funcionando, eu quero registrar alguns agradecimentos, porque teve uma equipe aqui de 8 pessoas que a gente convocou junto ao PEPO, que sem eles, nada do que está aqui funcionando hoje, desde o momento da inscrição, cartazes e tudo mais, não seria possível. Então, eu tenho que começar com esse registro, que são a Bruna Oliveira Coutinho dos Reis, a Giovana Vilas Boas Santos, a Maria Clara Carneiro Pereira, Maria Esther Cucato Vidal Lopes, Micaele Reco Garcia, Raul Cadamuro Machado e o Tomás Becker Correia, esses pela graduação, meus orientandos de TCC ou iniciação científica. Quero agradecer ao Gabriel Ferreira dos Santos, que pelo âmbito da pós-graduação dos orientandos do PEPO também esteve nessa equipe. E também pelo curso de Relações Internacionais, a minha orientanda Isabelle Fabiane Oliveira da Silva. Então, essas 9 pessoas, né, foram as que mais trabalharam aí para que tudo desse certo e eu precisava fazer esse registro. Quero registrar também que dentro do PEPO, que é esse meu grupo de pesquisa,
Nós estamos no momento com 14 orientandos em 4 níveis diferentes de orientação, 16, na verdade, né? Entre iniciação científica e TCC, mestrado, doutorado e pós-doc, tá bem? Então, é a nossa equipe de pesquisadores, os atuais desenvolvedores de temas relativos ao escopo do PEPO. Também quero avisar que nós temos o sebo da professora Angélica ali na porta, né? Que é um acúmulo de livros repetidos que a gente acumula nos 2 casamentos, 2 divórcios, né? Fora alguns namoros pelo meio do caminho, onde a gente acaba repetindo livros, revistas, cotas de revistas das quais a gente é do conselho e recebe cotas de 20 revistas para vender, enfim. Como o PEPO, no momento, está sem nenhum financiamento federal ou estadual, eu resolvi montar a banca, agradeço o pessoal que está ali na banca cuidando lá. A gente faz ali o máximo de preços módicos, descontos, aceita cartão de crédito, Pix, tudo, pode comprar à vontade. E são todos temas e livros relacionados, alguns alfarrábios mais valiosos, livros de 20 anos atrás, que ninguém tem, e que na livraria virtual ali você vai comprar por um preço absurdo. A gente também está disponibilizando, e a gente usa essa verba para fazer a faixa, para, enfim, fazer as coisas que a gente precisa para que os minicursos e a nossa vida fiquem bem dentro do PEPO. A gente existe desde 2012, tivemos financiamentos regulares, mas eles vão e voltam, acabam, e no momento está osso para ciências humanas e sociais conseguir qualquer tipo de financiamento. Então, é isso. Gostaria também de dizer que, em relação aos celulares, eu só gostaria que vocês deixassem no modo silencioso, fiquem à vontade, espero que se concentrem na nossa aula, mas fiquem à vontade para registrar, fazer stories, é até legal, né? Divulgar o minicurso. E eu queria também registrar um último agradecimento a todos que estão aqui ou fora daqui, em São Paulo, ou no Brasil, ou na América Latina. Até nos Estados Unidos tivemos gente divulgando. Quero agradecer a Laura Guedes, que está lá. Quero agradecer 2 perfis que divulgaram muito esse minicurso. O perfil Calvo Comunista, que é bem engraçado, vocês devem visitar no Instagram. O perfil da Juventude Trabalhista, o perfil do canal Mais Direitos Humanos, e você, Injusta, porque devo estar esquecendo muitos outros que também fizeram a divulgação, fora milhares não, né? Dezenas e centenas de pessoas que nos conhecem no Brasil já faz um tempo e divulgaram em suas universidades, porque a gente abriu uma modalidade de receber essa aula amanhã, né, em vídeo gravado, para quem se inscrevesse à distância com certificado. Tá? Então, a gente abriu essa modalidade para não ficar presencial. É muito legal, eu estou muito feliz de estar aqui no presencial, mas sem deixar de disponibilizar também para quem estivesse fora daqui. Tá bom? Dito isso, feitas essas considerações e da felicidade da gente estar aqui, todos são muito bem-vindos, e eu gostaria também de iniciar fazendo uma homenagem. Esse minicurso é também uma homenagem. Estamos completando 60 anos da horrenda data, daqui a alguns dias, né? O golpe é de 1º de abril, não é de 31 de março, ok? O golpe é de 1º de abril. Daqui a uns dias, então, vamos fazer 60 anos desse acontecimento que aniquilou o movimento estudantil no Brasil, o movimento docente, o movimento operário. Infelizmente, foi um movimento de extrema-direita muito vitorioso, uma vitória do imperialismo mundial contra os países subdesenvolvidos e dependentes, que, justamente por ser vitorioso, nos deixou na condição de subdesenvolvido e dependente até hoje. Não tem essa de países emergentes. Tira isso do seu vocabulário. Tá? Você não tem culpa se diz isso, porque você é fruto já, como todos nós, daquilo que o Marx muito sabiamente diz, o Karl Marx, que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. E, portanto, cada um de nós aqui que está pensando alguma coisa, eu faço um convite a vocês. Desconfiem das suas ideias, daquelas que vocês têm hoje, porque ela tem algum elemento da classe dominante que você ainda não sabe.
O convite que eu vou fazer aqui, nesse minicurso sobre o movimento estudantil golpe de 64, que eu vinha dizendo, é uma homenagem também a todos os estudantes, foram muitos, que foram presos, torturados, assassinados ou exilados. São muitos, inclusive da Unesp. E ao longo do minicurso, vocês vão conhecer, se é que já não conhecem, esses nomes. Eu vou também dizer o nome de muito autor, de muito estudante, de muito artista, que talvez vocês não conheçam. Você não precisa ficar me dizendo se você conhece ou não, mas vai pensando aí, de todo mundo que a gente citar aqui, faz um cálculo aí no seu caderno, quais você conhecia e quais você nunca tinha ouvido falar, tá? Porque é gente muito boa que um curso como esse pode vir a trazer. Eu vejo aqui uma juventude total nessa sala, vocês têm de 17 a 21 anos, 22 no máximo, né? Não muito mais do que isso, tá certo? E, enfim, vocês estão há 2 décadas vivendo no planeta Terra, num país de economia dependente, dentro do nosso continente latino-americano, que a gente conhece muito pouco também. Então, desconfiem das suas próprias ideias e ouçam um pouco, mesmo que algumas coisas que eu vá dizer aqui pareçam absurdas num primeiro momento, pode parecer. Pensa nessas situações que a gente vai colocar aqui, tá bem? Momentaneamente, suspendam um pouco do que vocês têm como consciência, e o convite é um convite que o Álvaro Vieira Pinto, este filósofo maravilhoso, que eu espero que alguns de vocês já conheçam, se não conhecerem é porque ele está incluído como um dos exilados em própria terra, enterrado vivo no nosso país, esse filósofo, submetido a uma historiografia do silêncio, ou seja, ninguém falar dele, ou, quando não é mais possível não falar dele, porque seu pensamento emerge, fazer uma historiografia da desqualificação, que são 2 categorias com as quais eu venho trabalhando nas minhas pesquisas. Eu também vou aqui resgatar, pelo menos, o movimento estudantil mexicano e o movimento estudantil cubano. Eu vou dar pinceladas. A ideia hoje é uma abertura, e com aulas que, caso vocês tenham fôlego, gostem do curso, sintam necessidade de desdobramento daquilo que eu vou dar, só uma coisa muito geral, né? Nós vamos fazer 1h30 de aula e 1h30 de debate, beleza? Ao mesmo tempo para debate e aula, ok? Eu vou falar do Julio Antônio Meia, não vai dar para ler o nome dele, porque a capa desse livro está com a cor um pouco sem contraste, tá? Mas foi publicada pela editora aqui do nosso campus, do professor Henrique Novaes, da Educação. A editora Lutas Anticapital. Vou falar do Julio Antônio Meia e vou falar do movimento mexicano de 1968, onde centenas de estudantes foram executados em praça pública, e também o de 1971, onde 30 estudantes foram de novo executados. Ficaram 2 anos sem sair às ruas, saíram de novo, morreram de novo. Então, é o movimento estudantil brasileiro e latino-americano em geral, destacando, além do Brasil, o México e Cuba, tá bem? Cuba, aquele país que fez uma revolução e está lá sustentando a duras penas até hoje. Dito isso, eu começo, então, aqui, agradecendo a vocês que estão nesse plenário, né? Aqui nesse auditório. Deixa eu só pegar aqui a minha relação. Eu fiquei muito contente, nós tivemos 191 inscritos, né? A gente sabe que nem todo mundo que preenche o formulário consegue depois comparecer, mas está lá registrado, e aqui está lotado o auditório, e 31% de pessoas de fora aqui de Marília, tá? Incluindo São Paulo e todo o resto do Brasil. E dos 70%, então, que nós temos aqui de estudantes da Unesp de Marília, eu estou muito feliz de dizer que estão os 11 cursos presentes aqui. Embora Ciências Sociais, claro, que é o lugar onde eu dou aula, tenha 47% dos presentes, né?
Vindo em segundo lugar, a pedagogia. Agradeço muito o pessoal da pedagogia que veio. Depois, Relações Internacionais e Filosofia, são os 4 cursos que mais se inscreveram, mas aqui também estão Arquivologia, Biblioteconomia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e a pós-graduação, alguns dos cursos. Então, acho que isso mostra o quanto o tema é importante e o quanto o PEPO, né, pode viabilizar todos os estudantes, não são só os estudantes de um único curso. Então, a gente já está fazendo uma unidade aqui, que é a proposta da gente. Eu começo, então, com uma frase do Julio Antônio Meia. Quem foi ele? Se escreve Mella, M-E-L-L-A, Meia, em espanhol, tá? O Julio Antônio Meia foi assassinado aos 25 anos, covardemente, com 2 tiros pelas costas, andando numa rua no México, a mando do governo cubano em 1929. Ele morre em 1929. Portanto, nós temos, além de um som ao fundo, que está sendo desligado, nós temos aqui um estudante assassinado, que não conheceu a década de 30 do século passado, tá claro? E vocês vão ver o quanto de vanguarda ele era, por isso que eu trouxe aqui à memória de vocês Julio Antônio Meia, que é um da lista aí de vocês irem anotando se já conheciam ou não. A frase dele com a qual eu começo esse mini curso do movimento estudantil é: todo tempo futuro tem que ser melhor. Todo tempo futuro tem que ser melhor. Por que eu estou começando com essa frase? Porque nós vamos falar do passado aqui. O subtítulo desse minicurso é História e Atualidade, certo? Mas nós não vamos acender uma vela para o passado. Nós vamos conhecer o passado, identificar, atenção, com muita humildade, os eventuais equívocos daquele movimento estudantil e do movimento docente geral, e do movimento de educação, e do movimento operário, e do movimento camponês, ou seja, a nossa classe social, tá? A classe dominada, não a classe dominante, mas nós estamos aqui para pensar que o futuro tem que ser melhor, não para ficar numa visão nostálgica, passadista, de que, sim, como era boa a univolante, que é uma das questões mais importantes que eu vou tratar aqui. Ótimo. O que dá para fazer nesse contexto, diferentemente do que foi feito, por exemplo, no pré-64? E nós sofremos uma derrota acachapante. Todos nós perdemos no dia 1º de abril de 1964. E todos os nossos pensadores exilados tiveram que sair do país para não morrer, para não ser preso, para não ser torturado. Os que conseguiram, muitos não conseguiram, né? Alguns tentaram voltar e vieram e foram presos, mas o Darcy Ribeiro, um dos maiores nomes do pensamento político brasileiro e latino-americano, e que é um brasileiro ainda muito pouco conhecido para tudo que ele fez mundialmente e no país, ele vai dizer: nós temos que responder, em 64, a seguinte pergunta: por que de novo a gente perdeu? Porque de novo a classe dominante ganhou da gente. E aí ele faz toda a sua obra, a continuidade da sua obra, na verdade, em cima dessa pergunta. Sabe quando a gente está em aula de metodologia científica e o professor vem com aquela pergunta chata? Qual que é a pergunta da sua pesquisa? Qual é a sua hipótese? Pois é, essa pergunta chata é a pergunta do milhão, para brincar um pouco aqui com a expressão. Ela tem que estar ligada a uma luta estudantil e, num âmbito maior, a uma luta dos trabalhadores. Eu vou hoje aqui com vocês desenvolver, apresentar, né, a hipótese que eu desenvolvo quando eu estudo o movimento estudantil. A minha hipótese é a de que a luta no movimento estudantil é uma questão de classe. Ok? E eu vou desdobrar essa hipótese, que eu estou transformando em tese. Uma hipótese a gente discute, a gente faz interlocução, a interlocução com vocês no debate aqui vai ser muito importante, e quero estimular vivamente que cada um aqui desse auditório universitário,
né? Aqui está todo mundo que estuda aqui na FFC de Marília, alguns de fora, tem gente até da FAMEMA também. Eu quero perguntar a vocês, quero sugerir, quero convidar a me ajudar a desenvolver essa hipótese, tá? Porque há muitos estudos, se aqui a gente tem 100 lugares, podemos ter 100 pesquisas sobre isso, e ainda assim não será suficiente. Porque a ideia de um grupo de pesquisa é que ele tenha um conjunto de pesquisadores, não é a pesquisa da professora Angélica Lovato que coordena. Ela coordena, ela faz as suas pesquisas também, mas o mais importante é frutificar pesquisadores e depois que a gente faça um impacto editorial, um impacto de publicação, e sempre ultrapassando os muros da universidade. Nós estamos dentro dos muros da universidade. O meu terceiro e último convite aqui nessa abertura que eu estou fazendo é: jamais nos encalacremos somente dentro do movimento estudantil, sem nenhuma relação com os trabalhadores desse país. Então, a primeira pergunta que eu faço a todos aqui, a todas as pessoas presentes, nessa plateia de estudantes, por óbvio, todos são estudantes. Não precisa me responder, só pensa na segunda pergunta. Alguém de vocês, ao mesmo tempo que é estudante hoje aqui, você também está no mundo do trabalho? Porque são dois mundos distintos. O mundo estudantil, universitário. Numa próxima aula, eu quero falar do movimento secundarista, não é o foco hoje, tá? Porque nós estamos aqui num público universitário, mas a importância do movimento secundarista. E a minha segunda, então, completo pergunta é: alguém de vocês, além de ser estudante, também está trabalhando? Pensa só, não precisa me dizer aqui no auditório, tá? E se estiver, isso está correto ou incorreto? A princípio estaria incorreto, porque significa que você está precisando trabalhar para poder estudar. Só que entendam e não tenham preconceito com o que vocês são aqui. O papel de vocês aqui, independentemente da área em que você esteja, e não tenham preconceito com a palavra, é de serem intelectuais. É uma função social de vocês como estudantes na universidade. E nós, docentes, também. Só que na docência é também o nosso trabalho. O de vocês como estudantes é um momento de preparação. E o maior sinal de que o nosso país continua sendo um país de capitalismo dependente é que muitos dos nossos estudantes, mesmo quando estão na universidade pública, como aqui na Unesp, e vocês sabem que vocês são uma ínfima parcela dos estudantes brasileiros, os que estão na universidade pública, ok? E ainda assim muitos precisam trabalhar para poder sobreviver e estar estudando numa universidade que supostamente você está aqui no ensino laico e gratuito. A gente paga muitas coisas de outras formas, mas enfim, supostamente é laico e gratuito. Então pensa nisso e imagine o seguinte, segundo o pressuposto da minha hipótese. Você está numa categoria, digamos assim, como estudante, transitória. Você não vai ser estudante pelo resto da vida. Eu acho, inclusive, que os estudantes da pós-graduação ainda são estudantes, embora também se efetivem como pesquisadores, e muitas vezes, por conta da deturpação da pós-graduação brasileira, já se consideram muitas vezes, sem ter consciência crítica sobre isso, um cara que não é mais estudante, agora ele é da pós-graduação, né? E aí estabelece uma falta de unidade com o movimento estudantil da graduação. Ou nem articulam a APG, Associação de Pós-Graduação dos Estudantes de Pós-Graduação. Tá? Tudo isso, que já tinha uma história antes de 64, foi feito para a gente ficar fragmentado mesmo. Toda a estrutura é fragmentar professor, do fragmento do aluno, do fragmento do servidor técnico e do fragmento da universidade como um todo, da sociedade. Então, meu segundo pressuposto é esse. Você está numa categoria transitória, pensa nisso. Tá? Quando você se formar, for diplomado, você vai atuar no mercado, no chamado mercado de trabalho. Eu não gosto de falar mercado de trabalho, embora seja um mercado, claro.
Mas eu falo no mundo do trabalho. Você vai fazer parte do mundo do trabalho. E nesse mundo do trabalho, qual a conexão que tem entre você ser estudante e você ser desse mundo do trabalho? Você foi o rebelde estudantil, quando muito, né? Porque está difícil a rebeldia estudantil, vamos combinar, né? Está difícil. E com o avanço de movimentos de extrema-direita, com escola sem partido, com essas organizações de extrema-direita de jovens vindo filmar aulas em Marília, a gente os pôs daqui a pontapés, literalmente, né? E tudo mais que a gente sabe que está ocorrendo nesta nossa conjuntura. O que vai ser de você depois de um diplomado? Aí você vai ser um cara, um cidadão servil, né, às estruturas do mundo do trabalho e vai perder a rebeldia? Aquela pouca ou muita que você teve durante a graduação? Por causa da sua idade ou porque depois você vai ter família para cuidar? Todos esses caras aqui tinham família para cuidar. A primeira filha do Julio Antônio Meia morre, a segunda fica praticamente exilada da presença dele, Darcy não vou nem falar, Álvaro Vieira Pinto, todos aqui. A militância política não é para quem tem condição econômica. Vejam o paradoxo disso. É justamente se você está ferrado que você tem que ter a militância política. E não tem desculpa. Então, esta terceira questão agora que eu vou colocar é também para que a gente pense por que a educação é uma questão de classe, por que ser estudante é uma questão de classe, por que a nossa classe importa. Quero fazer uma breve reflexão com vocês. Como a gente está aqui homenageando estudantes mortos, torturados ou com uma vida interrompida, imaginem que amanhã tem um golpe no Brasil. Olha que quase aconteceu aí um tempo atrás, né? E que aí você está na lista dos perseguidos e você tem que sair do país. Você tenta sair antes de ser preso. E aí imagine que só 14 anos depois o país volta a te receber com uma anistia. Você tem que ficar 14 anos fora, tendo levado a camiseta e a calça que você estava vestindo, sem seus livros, sem sua família, sem ninguém, sem seus colegas. E você só pode voltar 14 anos depois. Então, o Darcy Ribeiro foi isso, o Rui Mauro Marini foi isso, a Vânia Bambirra foi isso, o Teotônio dos Santos foi isso. Vânia Bambirra lutou, inclusive, como estudante nas ligas camponesas, lá em Minas Gerais. Já ouviram falar desses nomes? Teotônio, Vânia, Marini, o Álvaro Vieira Pinto, o Guerreiro Ramos. Então, essa homenagem que a gente faz é também um momento de entender a unidade entre estudantes e trabalhadores. Acabei de falar que a Vânia Bambirra, como estudante da Federal de Minas Gerais, ela atuava no movimento camponês em Minas Gerais. Ela ia lá e estava no meio do campesinato, tá? Não era apenas com processos de chegar e alfabetizar adultos, que isso muitos estudantes fizeram, que, aliás, deveria ser uma atitude precípua de todos aqui. Todo mundo aqui deveria estar trabalhando com alfabetização de adultos, porque o Brasil, mesmo depois, estamos no 5º ano dos governos petistas, ainda tem analfabetos. Então, nem esse mínimo a gente conseguiu. Uma coisa é esperar 4 anos, outra 8 anos, outra 12, outra 16, outra completar 20, né? Tendo isso. E a grande maioria dos setores de esquerda do pré-64, numa efervescência, e aí vem a terceira questão que eu coloco para a minha hipótese de que a educação, o movimento estudantil é uma questão de classe, é a de que nós tivemos uma dada conjuntura de lutadores, de trabalhadores, de trabalhadoras, de estudantes, de camponeses, de sindicalistas no pré-64, que da morte do Vargas em 54 para 64 foram 10 anos absolutamente fervilhantes e que propunham um projeto de revolução brasileira e latino-americana. Então, o meu quarto convite é: nós temos que pensar como movimento estudantil, movimento docente, uma revolução brasileira. Revolução, esse negócio que parece que é só uma utopia, que não vai mais existir.
Mesmo quando a gente ouve pela primeira vez, eu, estudante, lá em 79, eu ouvi, achava esquisito, porque eu já era aquele fruto da ditadura, tá certo? Eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio sob ditadura, né? Quando eu iniciei o meu ensino fundamental, veio a anistia de 79, certo? E a ditadura só foi acabar mesmo formalmente em 85, muito formalmente, ainda com assassinato de trabalhadores na usina em Volta Redonda, em pleno governo Sarney, que já era a Nova República, né? Assassinados pelas Forças Armadas lá na CSN, na greve de Volta Redonda. Então, esse terceiro pressuposto é: qual é hoje, para nós aqui, vocês estudantes que têm 20 anos de idade hoje, qual é o contexto brasileiro e qual que é o contexto latino-americano? É de efervescência por uma luta revolucionária? Infelizmente, não está nesse pique. Nós estamos, na verdade, com um avanço das forças de extrema-direita, a ponto da gente ter sofrido a vergonha brasileira de ter como presidente da República eleito pelo voto direto de nós brasileiros, uma figura grotesca. Além de grotesca, porque ele poderia ser refinado, mas além de tudo era grotesco, de extrema direita, Steve Bannon, Trump, com o quê? De novo, um modelo vindo de fora do país para dentro do país, só que invadiu a República, com uma ausência de forças progressistas e de uma chamada esquerda para se opor a isso, e ele quase ganhou de novo. E mesmo nós, e eu quero deixar bem claro para que não reste dúvida nesse auditório, que eu sou uma pessoa de esquerda, com atuações na esquerda, quando não é possível ser de esquerda pela radicalidade política, e que faz uma crítica de esquerda à esquerda. Se escapar aqui, não é meu foco, mas se escapar aqui alguma crítica ao governo Lula atual e os passados, é de uma perspectiva crítica, de esquerda revolucionária, e daquilo que representa a conciliação de classes, que não é aliança, já não é mais nem conciliação, mas, enfim, que os governos petistas representaram. Está esclarecido esse ponto? Dito isso, vamos pensar qual é a nossa conjuntura brasileira e latino-americana, como atuar nela, se ela não está fervilhante e se vige, acho que é assim que eu conjugo corretamente o verbo, se está em vigência um sistema só econômico no mundo, que é o sistema do capital e do capitalismo. Atenção, são coisas distintas. Capitalismo é a apreensão, para resumir, né, assim, bem rapidamente, o capitalismo é um sistema onde o capital é o centro numa apropriação privada, tá? Isso matando a explicação só para a gente entender que capitalismo é uma questão histórica e que o capital é que precisa ser destruído, não só o capitalismo. Então, eu sei que muitos de nós, convido a pensarem para além disso, nos colocamos, ainda bem, como lutadores anticapitalistas. Não basta, tem que ser lutadores anticapital. Por isso que a editora do professor Henrique Novaes aqui no campo se chama Editora Lutas Anticapital, sacaram? Qual é a nossa conjuntura? Um único sistema, não tem mais o sistema socialista. Qual era o conjunto da conjuntura, com perdão da eventual redundância, no pré-64, que é algo que eu vou começar a falar agora? Era realmente de uma propositura efervescente por uma revolução brasileira, e latino-americana, menos latino-americana do que a gente gostaria, mas havia uma ligação que depois vai se romper também. Dito isso, e tendo lembrado de que todo o tempo futuro tem que ser melhor, vamos pensar num mundo que não está dividido pela Guerra Fria, num mundo onde a vigência é de um único sistema. A estratégia é a mesma do pré-64? Não é. Ou melhor, a estratégia pode até ser, né, Tomás? O que vai ter que mudar é a tática.
Tá? Isso só para a gente entender aqui que estratégia é onde a gente quer chegar, a gente continua querendo chegar à Revolução Brasileira, mas a tática, corrigindo aqui minha fala inicial, a tática tem que mudar. E que tática é essa? Tá? Para nós, como estudantes e professores, é passar pela condição do trabalhador e onde ele está metido. Onde os trabalhadores estão metidos? Mesmo que você seja um trabalhador, sei que tem muitos estudantes que já foram ou são, ou um dia serão ainda aqui, funcionários da Pascoaloto, tá certo? A grande maioria que está nesse mundo do trabalho, escravizante, explorador, que depois não paga o que deve, quando manda embora, quando alguém pede demissão, para poder sustentar, comprar o arroz e feijão aí para aguentar depois o cérebro refletir aqui na universidade, tá? Então, a hipótese que eu trago aqui agora, na verdade, é uma tese que sustenta essa minha hipótese de que a nossa luta é uma questão de classe, né? Que vem do Darcy Ribeiro, neste livro importantíssimo, eu tenho aqui a 5ª edição, tem outras, A Universidade Necessária. Vocês viram ali nas redes sociais, quando a gente divulgou o curso, né? Que a questão da universidade do Álvaro Vieira Pinto era um dos temas, né? O Darcy Ribeiro com a Universidade Necessária, o Júlio Antônio Meia, este livro do qual eu vou falar muito, CPC, uma história de paixão e consciência, da Jalusa Barcelos, 27 entrevistas de lideranças estudantis e do CPC, isso aqui vocês têm que ter, tá? Esse livro do Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é um outro autor que está na historiografia do silêncio no Brasil, um excelente pensador, Darcy Ribeiro e a criminalidade acadêmica, denunciando o academicismo, e que nós, lembra que eu falei no início aqui da minha exposição, não tenham preconceito com a condição de intelectuais que nós somos, para pensar a nossa sociedade e para também estar no mundo do trabalho, ou concomitantemente ainda a condição de estudante, o que não é o melhor dos casos, ou depois de formado. Então, nós temos aqui, e essa é uma tese que eu defendo muito, e que teve um instituto no Brasil, o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, se você ainda não ouviu falar, guarde esse nome, ISEB, os isebianos, que defendiam fora da universidade, era um instituto de pesquisa fora da universidade, que defendia que nós tínhamos que ser intelectuais públicos e não intelectuais acadêmicos. Então, cuidado, gente, vocês que são estudantes, para não entrarem na mosquinha azul da academia, né? E se tornarem aqueles arrogantezinhos antes dos 30 anos, né? Como diz muito sabiamente o professor José Paulo Neto, grande pensador brasileiro, ele diz: não confio em nenhum doutor com menos de 30 anos. Não é aquela música Não Confio em Ninguém, né? Com mais de 30 anos, tá certo? Então, a primeira questão que eu vou colocar aqui como uma tese que sustenta essa minha hipótese que é do Darcy Ribeiro, tá? Nós temos que transitar de uma universidade reflexo para uma universidade necessária. Vou repetir. Pode fazer story, pode botar lá no Instagram, entendeu? O que a gente precisa, como movimento estudantil, como movimento docente, como movimento técnico-administrativo, na universidade pública e os estudantes das universidades privadas, que são também verdadeiros batalhadores que trabalham de dia e estudam à noite, nós precisamos, todos nós, transitar de uma universidade reflexo para uma universidade necessária. Estampem a plenos pulmões essa tese. Universidade reflexo de quê? Reflexo dos países imperialistas e seus interesses num país dependente. Em continuar deixando como dependente o nosso país. Então, no caso de uma paralisação estudantil, eu pergunto a vocês, de uma greve estudantil, o que realmente para no nosso país? Só a universidade? Ou para o país como um todo? Nós estamos em algum setor produtivo que para o país, se a gente parar? Não. Com isso, não quero dizer o quão valorosa é uma greve estudantil.
É uma greve docente. Quando se unem, então, vira fogo. E aí, quando une ainda também os técnico-administrativos para a universidade inteira. Estamos, no momento, com uma greve importantíssima dos servidores federais, Brasil inteiro. Está em pleno, deve ter 7 dias, se eu não me engano. Ok? O que para o país? Uma greve de trabalhadores, mas não é de qualquer trabalhador. É do trabalhador que está atuando num lugar estratégico da economia. O que para o país? Greve de petroleiros, greve de metalúrgicos, greve de siderúrgicos. No momento de uma paralisação que não seja de direita, inspirada por patrões ou pelo Bolsonaro, greve de caminhoneiro, porque paralisa não a produção, mas a circulação da produção. Então, uma greve de caminhoneiros também ela pode ser muito poderosa. No momento da pandemia, que todo mundo ficava dentro da casinha e um cara do aplicativo entregava uma comida na nossa casa, sujeito a pegar Covid, né? Quando eles paralisaram o break dos aplicativos, aquilo foi estratégico. Então, não há estratégia cristalizada. Há setores que podem paralisar o país. Quando paralisa o país, quando paralisa um setor importante da produção, é só aí que a classe dominante se preocupa e não dorme à noite. Uma greve de estudantes, uma greve de docentes, quanto mais tempo melhor, a universidade vai mesmo ficando definhada. Claro que é importante, eu não estou com isso dizendo que não seja importante, e a gente tem que fazer, mas especialmente nós deveríamos entrar em greve quando uma categoria muito importante de trabalhadores entra em greve. O papo de estado de greve só me engana que eu gosto, né? Então, estado de greve não existe, existe greve de verdade. Então, uma das maneiras de se propor uma unidade do estudante com a luta dos trabalhadores precisa, nesse caso, ter CAs, DAs, DCEs que tenham conexão com esses sindicatos, com essas categorias. Alguém aqui já foi no Sindicato dos Metalúrgicos de Marília? Eu fui, mas alguns estudantes nossos foram. Alguém aqui já pensou em dar um curso para os servidores do Sindimar? Nós já estamos propondo. O meu grupo de pesquisa. Ah, é trabalho de extensão? Não, é trabalho de militância política mesmo. Tá certo? Aí você dá o nome de extensão e entrega aqui, o pessoal, não, isso não vale, porque é no sindicato, teria que ser com alguma situação acadêmica, veja bem. Né? E aí a gente tem um monte de trabalho de extensão que não conta como extensão. Aí eles mudam até o nosso currículo para enfiar a extensão, né? E bota lá umas disciplinas esquisitas, como a gente está lutando de 2 anos para cá, aqui na Unesp, tá certo? E no Brasil inteiro. Então, vamos entender o que é a universidade de reflexo e o que seria uma universidade necessária? A universidade necessária é aquela que vai pular o muro, sabe esse muro que tem aqui na nossa avenida, né? Ali na estrada, na pista, como a gente fala, né? É fazer isso. Claro que as nossas manifestações na 9 de julho, tudo que a gente já fez ali no centro, em todas as nossas manifestações contra Bolsonaro ou apoio a algumas greves de servidores, foi importantíssimo. Mas qual é a articulação de toda a Unesp, que inclusive está sem DCE desde 2008? Vocês aceitam isso? Como o movimento estudantil da Unesp, desde 2008, está sem um DCE? Tanto que a reitoria aprovou uma lei e teve, pelo menos, a honradez de colocar que assim que tiver DCE, essa lei acaba compulsoriamente, para não ficar sem estudantes. Vocês têm um verdadeiro parlamento no CO. Vocês têm 19 cadeiras no CO. 19 cadeiras no CO que só podiam ser eleitas se tivesse DCE. Agora tem, mas foi eleito sem uma unidade de mobilização política dos estudantes. É eleito por unidades, numa eleição eletrônica, que não sabemos como é que é articulada entre os estudantes. Não vi nenhuma greve contra isso. E não vimos, porque não tem o DCE. Que, por sua vez, é um círculo vicioso. E aí não tem DCE, não tem a greve. Aí não tem a greve, não tem o DCE. E nós, com 19 votos em 2013 no CO, teríamos impedido a expulsão de 97 estudantes que na greve de 2012, se vocês conhecerem a história do movimento estudantil da Unesp, foram expulsos. Muitos de Marília e de Araraquara. E de Presidente Prudente, que é conhecido como faixa de Gaza pela reitoria, pejorativamente. Tá?
Então, eles botaram ali mal comparando, né? Um genocídio, não tem DCE. 19 cadeiras é pouco, porque é só 70, 15, 15. Mas esses 19 votos de estudante teriam impedido a expulsão daqueles estudantes que ficaram depois com processos nas costas. 3 deles, até hoje, não puderam voltar para a universidade. Então, falta, inclusive, que vocês conheçam, pesquisem e registrem. Aproveita o TCC, aproveita a iniciação científica. E, se não for isso, nos CEAs, construam linhas de pesquisa, Cristo Redentor. E vai estudar o movimento estudantil. Isso depois se transforma no seu TCC, mas pela sua prática. Você vai levantar dados. Você vai descobrir por que é que há tantos anos, 2008 para cá é ano para chuchu, certo? A gente não consegue organizar um DCE para ter representação no Fórum das 6, que pela luta de vocês virou Fórum das 9, que são as 3 estaduais paulistas com a sua representação estudantil, docente, técnico-administrativa e dos professores e estudantes. Fórum das 6, o nosso grande órgão de luta, que tem deliberação por consenso. Enquanto não tem consenso, não acaba a reunião. Vocês conhecem isso? Já viram? Eu tenho até uma crítica a essa tese do consenso, mas não é o caso de expressá-la aqui, porque pelo menos é um órgão que se reúne, o órgão das nossas lutas, das nossas greves. Estão entendendo o que é uma universidade necessária? A Reflexo é essa na qual nós estamos. Você controla meu tempo? Quanto eu tenho ainda? Ah, que bom, tem bastante tempo ainda falta metade. Eu gostaria, então, né, espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio que eu estou realizando, né? E o nosso país? Qual que foi a pergunta? Presta atenção, porque essa é a verdadeira pergunta de pesquisa de todos nós. Aí nós podemos formar aqui 90 TCC sobre o movimento estudantil da Unesp. Eu dou um jeito de orientar, tá certo? Porque há maneiras coletivas, sim. Nós, professores, somos proibidos de orientar mais que 6 pessoas. Vocês acham que essa regra vem de onde? Em 4 anos, eu só posso formar 6 pessoas. 3 do movimento de graduação, 2 mestrados e 1 doutorado. Vocês acham que essa trava, esse breque de mão, é colocado para quê? Para que a gente tenha uma série de estudos e pesquisas? Porque é possível coordenar grandes grupos de pesquisa. É muito possível. Há maneiras de se fazer isso. A questão é, o resultado impacta historiograficamente. E aí é uma das propostas do meu grupo de pesquisa, o PEPO, a implementação do mundo editorial, da publicação com o selo do PEPO de todas as nossas pesquisas. Mas isso eu posso falar depois. Como chegar lá? Tá? O Darcy Ribeiro faz a seguinte pergunta, bota isso como pergunta de pesquisa para todo mundo aqui. É possível que nações subdesenvolvidas criem universidades desenvolvidas? Vou repetir. É possível que nações subdesenvolvidas criem universidades desenvolvidas? Claro que não. Só se cria uma universidade de reflexo. Eu reiteraria a pergunta do Darcy com o seguinte complemento, porque o Darcy também usa a categoria de dependência. É possível que um país com capitalismo dependente tenha uma universidade sem dependência? Criem universidades não dependentes? Então, só aí a gente já sabe qual é o caráter da nossa universidade. Existiram 2 modelos de universidade no Brasil. A modernização reflexa e o crescimento autônomo. O crescimento autônomo perdeu. A modernização reflexa foi a que venceu. Então, para quem está estudando aqui o que foi a reforma universitária da ditadura, eu sei que alguns estão fazendo isso, precisa de muito mais pessoas para fazer esse tipo de coisa. Tá? A política modernizadora, esse modelo que venceu, aspira só a reformar a universidade de modo a torná-la mais eficiente no exercício de suas funções conservadoras, dentro de sociedades dependentes, como da nossa e da América Latina. Submetidas a quê? Expoliações neocoloniais. Isso sim é uma expoliação neocolonial. E a política de autonomia, existe um conceito muito importante do Darcy Ribeiro de proletariado externo. Vocês já estudaram Darcy Ribeiro?
Conhecem o conceito dele de proletariado externo? Ele diz que a universidade necessária tem que eliminar o proletariado externo. Quem é o proletariado externo do imperialismo? É o capitalismo dependente brasileiro e latino-americanos, entre outros, o africano, o asiático pobre também. Então, se nós temos que estudar no movimento estudantil, no movimento docente, realmente que ultrapasse os muros da universidade, nós temos, todos nós, que nos comprometer em lutar contra esse país no seu atual modelo dependente. E, para isso, tem que se articular com os trabalhadores, porque os sindicatos, os DCEs, e todo o conjunto de movimentos populares, atenção, movimento social, já é uma designação contra-revolucionária burguesa de uma luta estudantil não profícua e suicida de 1968 na França. Nossa, botei aqui agora um elefante na sala, tá? Vou sair do elefante, vou voltar aqui que depois a gente explica isso. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Não dá para lutar só dentro da universidade. Como quebrar esse círculo vicioso? Tá? Qual o cuidado que nós, como estudantes, temos que tomar? A imensa maioria dos nossos estudantes, quando diplomados, e daí oficialmente quando entram no mundo do trabalho, tornam-se cidadãos dóceis e profissionais eficazes na defesa da ordem vigente com todas as suas desigualdades e injustiças. A gente é treinado para uma função de custódia, não para uma função de libertação. E aí o famoso, tenho filho para criar, né? E temos mesmo. Vocês já viram militantes de esquerda que levam os filhos nas reuniões? Aí a gente forma as cirandas para cuidar das crianças lá no MST? Já viram esse tipo de coisa em sindicato? Onde não é agora que tem presença feminina em sindicato, porque as lutas feministas, ainda bem, estão cada vez mais em pauta. Tem mulher trabalhando em empresa metalúrgica há séculos. Há trabalho feminino e há trabalho infantil e trabalho escravo há muito tempo. Então, a militância estudantil, e agora eu vou falar de uma experiência e de uma proposta, tá? Que eu quero usar esse momento final para isso, né? Ela consolida hoje, nós estamos consolidando hoje aqui um número considerável de pessoas nas posturas radicais de juventude. Tem hora, meus caros, que até entre nós a postura radical está difícil de ser colocada. A gente sucumbe. E estou falando principalmente da minha categoria docente, porque aí eles estão ajudando os docentes a fazer uma universidade conservadora. 99%. Vai, 98%. Certo? Então, o que fazer nessas circunstâncias? Pensem em todos os professores de vocês, não precisa dizer o nome. Tá? Pensem o que fazer nestas circunstâncias se tantos professores são cúmplices da ordem instituída e agentes do conservadorismo e se a maioria dos jovens, passada a etapa de rebeldia juvenil, também se acomodam. Tá? Essa questão básica nunca poderia ser proposta por uma consciência ingênua. Vocês conhecem a diferença entre consciência ingênua e consciência crítica? É desse autor aqui, ó. Cadê ele? Álvaro Vieira Pinto. Leiam os livros de Álvaro Vieira Pinto, bota na cabeceira da sua cama e não pare até ler do primeiro ao último livro deste filósofo brasileiro. A consciência ingênua é essa, provavelmente, de quase todos nós que estamos aqui nessas carteiras, porque nós estamos com 18, 19, 20, 21, 22 anos aprendendo as coisas. Por isso que eu fiz o convite. Esquece um pouco lá fora tuas ideias, porque a coisa pode mudar aqui. E a consciência crítica é tudo, menos o que você está sendo treinado na universidade para ter. Então, a consciência crítica, provavelmente, a gente vai ter fora daqui, indo até os sindicatos, organizados dos nossos DCS, EAs, DAs, e junto aos movimentos populares. Movimento social já é uma designação da própria contra-revolução burguesa. Está funcionando o microfone ainda? Tá, né? Eu estou falando com aquele sussurro que fica doendo no ouvido de vocês, ou não? Tá tudo bem? Que fica meio cuspido aqui? Tá? Então, vamos, nós que estamos aqui nessa sala, tem 100 cadeiras aqui. Vamos treinar nossa consciência crítica? Ela nos pega no pulo várias vezes, a consciência ingênua, tá? Agora, se depois de 4 anos, com consciência crítica, você resolve tomar uma posição de não lutar na sociedade, que seja com a cara de pau que Deus lhe deu. E aí você sabe do que era para fazer e não está fazendo.
tá? Pode acontecer. Não vai acontecer com nenhum dos 100 que estão aqui, tá certo? Então, o Darcy propõe 2 caminhos. Ou considerar a universidade uma trincheira isolada. Eu vejo muitas lutas dos estudantes na trincheira isolada, por coisas realmente justas. O RU, a moradia estudantil. Daqui a pouco eu vou falar do projeto da UNB, vocês vão ver o que é moradia estudantil de classe, no sentido de classe mesmo, né? Não só de categoria. E ele propõe 2 caminhos. Não é à toa que o Darcy Ribeiro é odiado por um certo conjunto de pedagogos brasileiros. Especialmente faço um apelo ao pessoal que está na pedagogia. Ele é xingado, ele é desqualificado, sem que se conheça a sua obra integralmente. Ele é xingado na antropologia, ele é isolado e colocado na desqualificação e no silêncio no Museu Nacional de Antropologia aqui do Rio de Janeiro, no Brasil, tá? E o Darcy, ele diz o seguinte: primeiramente, nós, professores e estudantes, temos que explorar até, é um programa, isso aqui, vai anotando, povo aí do CA, né? Explorar até o limite extremo a consciência tornada possível para o diagnóstico da sociedade e das mudanças que precisamos propor, tá? Em segundo lugar, fora o básico que a gente tinha que fazer, que era exercer o pensamento crítico na universidade, isso era o básico. A universidade tinha que ser, por si só, o exercício da consciência crítica. Em segundo lugar, nos dedicarmos, sim, a um tipo de militância, sim. Não existe ciência neutra, tá claro? Nem na Fono, nem em nenhum dos cursos presentes hoje aqui. Nem na área das ciências duras, que parece, né, ser um pouco mais distante e neutra, não há neutralidade. Explodiu o núcleo da célula, do átomo, sei lá do que, deu na bomba atômica. Alguém decidiu socialmente o uso dessa tecnologia. Nada é absolutamente neutro, por isso dói, aí dói mesmo, dói. Dói em mim, dói numa série de pessoas quando eu vejo um movimento estudantil falando em neutralidade. Não, temos que ser neutro. Não podemos pegar nessa questão aqui dos docentes, é a nossa questão estudantil. Tem questões específicas? Claro que tem. Mas quando a gente se fragmenta, é quando a trincheira isolada vence. Tá? E eu sei que tem muitos professores que vocês vão convidar e não vão topar. Mas tem os que topam. É uma minoria, mas topam. E vocês sabem quem são. Vocês já sabem. Quem está no primeiro ano, quem está no quarto ano, quem está na pós, quem está no pós-doc. Tá? É lutar para que aqueles que querem que a nossa universidade continue assim, não seja dessa forma. Só tem uma palavra: organização sindical, organização em DCE. DCE tem uma cascata para chegar no DCE, mas o cascata que de 2008 para cá, haja cascata, né? Tem muita. Estamos num verdadeiro lugar, numa foz, né? Estamos numa foz. A ditadura. Vamos a isso, porque agora eu queria colocar a experiência de uma proposta e convidá-los, fazer um convite a vocês, que vai ser mais literalmente nos meus 5 minutos finais. Eu quero convidar vocês para uma pesquisa, tá? Uma pesquisa que depende de pessoas aderirem ou não aqui dentro do PEP. Mas eu quero agora falar da ditadura. Lembra que eu falei que era um ato de homenagem também aos 60 anos de ditadura, que vai fazer aniversário 1º de abril agora, a todos os estudantes mortos, tá? E a Helenira Rezende foi estudante aqui de Marília, não, foi de Marília, né? Foi estudante da Unesp, mas ela não terminou o curso aqui, Assis, né? É porque Ciências Sociais era em Assis, era estudante de Ciências Sociais. Depois veio Ciências Sociais para Marília e não mais em Assis. Que também foi um negócio da cidade. Bom, isso é uma outra... É a história do movimento estudantil na Unesp que precisa ser destrinchada, tá? Mas os exilados, essa parte da ditadura, dessa dupla estratégia da ditadura, na verdade, uma tripla estratégia, foi uma tripla aniquilação. Então, houve uma tripla aniquilação dos estudantes, dos docentes, especialmente dessas 2 categorias a partir da ditadura. Tá? E, para isso, eu vou exemplificar com o projeto da UNB.
O UNB, vocês devem ter algum colega trabalhando lá, estudando lá, é a Universidade Nacional de Brasília, e 4 entidades no Brasil sofreram, algumas já no 30 de março, que foi a União Nacional dos Estudantes, que vocês precisam resgatar da modorra em que se encontra, da chapa branca em que se encontra, do adesismo em que se encontra, né? Ok? Para entender que 4 instituições, a UNE, o ISEB, a Editora Civilização Brasileira e a UNB, foram os que primeiro sofreram as depredações e a repressão do golpe de 64. A sede da UNE, já na madrugada de 30 para 31, foi incendiada, depredada. Estava sendo construído um teatro dentro daquela sede, na Praia do Flamengo, 152 ou 132. Em 80, a ditadura demoliu esse prédio quando a UNE tentou, depois de 1979, quando a UNE voltou a ser uma entidade se rearticulando no Brasil, a ditadura demoliu o prédio histórico da UNE. Vocês sabem disso? Vocês têm tese sobre isso? Quando forem até o Rio de Janeiro, vai lá, Praia do Flamengo, né? 132 ou 152, um desses 2 números, né? Você vai ver, funcionou um estacionamento lá, não sei se ainda tem esse estacionamento. Então, repito, 4 entidades foram as preferidas, as prediletas do primeiro massacre da ditadura, e também em Belo Horizonte houve uma fogueira em praça pública das mulheres de direita, não basta ser mulher, tem que ser de esquerda, ok? Esse é meu lema, tá? Porque é mulher, mas é de direita, e em Belo Horizonte, em praça pública, se queimaram os cadernos do povo brasileiro, tá? Com essa capinha aqui, que era uma coleção, foi essa coleção que eu estudei no meu doutorado, que é um dos textos aqui também para o nosso minicurso, com essa capinha aqui, ó, tá? A burguesia e a ditadura tinha 2 institutos, o IBAD e o IPES, que colocavam, na hora do horário nobre na televisão, a capinha desse livrinho dizia: seu filho tem esse livrinho em casa? Ele é um comunista. Pegue esse livro e leve em praça pública em Belo Horizonte e vamos fazer uma fogueira. E isso foi feito. Vocês acham que a direita não estava organizada, inclusive nas ruas, em 64? Claro que estava. Quem fica dizendo agora que nós não ganhamos junho de 2013 porque a direita tomou a rua? A direita sempre esteve na rua, gente. Muitas vezes na figura de trabalhadores igual a gente, só que com consciência nem ingênua. É para lá de ingênua. Vocês acham que foi 51% a 49% agora a última eleição, Lula, Bolsonaro, e que temos 49% de pessoas fascistas no Brasil que apoiam Bolsonaro? Não. Tem uma população absolutamente não consciente. E nós estamos aqui como intelectuais, metidos dentro de uma sala de aula e não ultrapassamos esse portão para ir nos sindicatos e nos movimentos populares? Ou mesmo, temos bolsa PIBID, e aí vamos lá na docência, tal, terminou a bolsa, não vamos mais. Que, inclusive, é um lobby importante, né? Tem mais bolsas PIBID do que PIBIC, justamente porque é um projeto para um país colonizado. O Marx diz: quem educa o educador? Então, quando a gente tem aqui uma educação conservadora, a gente vai repassar a conservadora. Então, nós precisamos de alternativa, e a alternativa não é dentro do conservadorismo, é na universidade necessária. O que aconteceu no pré-64? Uma coisa chamada univolante. Eu vou aqui resumir, tá? Porque eu daria uma aula inteirinha só de como ela funciona, mas eu vou dizer o fundamental, certo? Para que a gente possa, tenho meia hora para falar disso e ainda do México e de Cuba, tá? Mas vou priorizar isso, e aí nós temos 1h30 para debater, portanto, poderemos debater, né, com muita propriedade, tudo que não for dito aqui, tá? Mas imagine um mundo em 64 efervescente. Ponto 1, efervescente. Todo mundo está pensando num mundo efervescente?
onde a CGT, Comando Geral de Trabalhadores, tem greve. A Petrobras é uma empresa estatal que rende muito para o Estado brasileiro, e no Estado brasileiro tem um cara chamado João Goulart, que é chamado por uma historiografia conservadora, é chamado de covarde, é chamado do pior presidente da República que a gente teve, e foi o melhor. Não teve nenhum melhor do que ele. E era um reformista, hein? Ele não era nenhum socialista, nem Moreno. Quem era um socialista moreno era o Brizola, cunhado dele. Tá? Que aí o Brizola é uma outra história, é um trabalhismo, ou melhor, é essa história, né? É o momento do Brizola. É uma rádio da legalidade de 1961 impedindo o golpe de 1961. O golpe de 64 foi impedido em 54, foi impedido em 55, na posse do Juscelino Kubitschek, foi impedido em 61 e finalmente aconteceu em 64. Se não aconteceu antes, o PTB e o trabalhismo e o PCB, que eram dois partidos que tinham a classe operária, PCB que na época se chamava PC, tudo bem? Só a partir de 62 que vai ter PCB e PCdoB, ok? Então vamos falar PC. O PC e o PTB, dois partidos brasileiros onde estava afiliada a classe operária, partidos de massa, ok? Um na clandestinidade e o outro na não clandestinidade. PTB, o partido do João Goulart, do Brizola, do próprio Getúlio Vargas, que eu não vou abrir um parêntese agora. Então, nós estamos nesse momento, ligas camponesas, trabalho rural no campo, e os intelectuais, docentes, intelectuais que não estavam mais na universidade, ou não eram de universidade, porque hoje a gente acha que todo intelectual está na universidade, e aquele era um momento que tinha intelectuais fora da universidade. Sim, existe vida inteligente, muitas vezes mais inteligente do que na universidade, e estudantes, podemos falar que estava certo ou que estava errado, mas uma parte dos estudantes ia para as ligas camponesas capinar mesmo. Vivia a condição de trabalho do camponês, principalmente a esquerda católica, Juventude Universitária Católica, JUC, JEC, Juventude Estudantil Católica, JOC, dessa eu participei, Juventude Operária Católica, tá? Participei em 79, imagine o que é isso, tá? Padres franceses operários de um rechaço francês da Igreja Católica Francesa contra a direita. Viraram padres franceses que vieram para a América Latina. Dá para... Não tem mais padre francês que veio para cá fazer a revolução, tá? E ser operário. Vinham para ser operários dentro da fábrica. Havia uma linha mundial de atuação de uma esquerda católica dentro da fábrica e na condição do camponês, para sentir na pele, tem uma coisa de Jesus Cristo envolvida nisso, para sentir na pele o que quer ser um trabalhador explorado, ok? Dá para a gente fazer isso sem estar na condição do trabalhador? Dá, mas sem estar vinculado ao trabalhador, não. E aí, qual que é o seu papel de intelectual se você não vai trabalhar na fábrica ou, né, no mundo rural, digamos assim, né? Você vai ter que aceitar uma coisa na sua vida. Se você está numa universidade pública, mesmo que você tenha vindo de um movimento operário mais periférico e tudo mais, quando você senta nessa cadeira, você representa um percentual muito pequeno de estudantes, infelizmente. Daí mais um compromisso de você de lutar para as vagas serem maiores. E atenção, aumentar a vaga não é fazer o FIES. Aumentar a vaga não é botar um container nas federais, lá no Acre, não sei aonde, e aumentar, dizer que aumentou as vagas. Tá certo? De novo, eu aqui de esquerda para a esquerda a crítica, ok? Claro que eu não vou dizer isso no auditório de bolsonaristas e também ninguém vai me convidar para um auditório de bolsonaristas, tá certo? Então, eu estou aqui colocando a seguinte questão. Neste contexto, onde a ação popular, vou falar o nome de 4 partidos importantes, já falei 2, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PC, Partido Comunista, esses com a classe operária filiada, partidos de massa, só que o PC na clandestinidade. Podemos ter toda a crítica ao PC, mas temos que reconhecer sua história, está claro isso, ok? De novo, de esquerda para a esquerda, as críticas que temos que fazer. A POLOP, que é um partido que quase ninguém conhece, POLOP, Política Operária, ORM-POLOP, Organização Revolucionária Marxista ORM-POLOP, tá? Política Operária, que é
o partido mais consciente da Revolução Brasileira, indicando o caminho e caráter dela em pleno 64, incompreendido pelo PC, incompreendido e, de certa forma, sem um interesse pelo PTB. E qual que é o quarto partido? A AP, a Ação Popular, que era um movimento da juventude universitária católica e da juventude operária católica, JOC e JUC, que são expulsos da igreja porque estão radicais demais e revolucionários demais, formam um partido político, a Ação Popular. Tanto, gente, que eu vou dar um detalhe aqui sórdido. Quando veio a ditadura militar e esses estudantes foram presos, eles eram torturados com requintes piores de tortura, porque vinham da igreja e tinham muitos torturadores católicos. Não é uma contradição nos termos, torturadores católicos, mas tinha. Então, eles torturavam mais, especialmente as mulheres. Tá? Ponto. Segundo ponto. Os militares nacionalistas, existiu sim no Brasil militares nacionalistas, ok? Nelson Werneck Sodré é um deles, liderança deles, com tantos outros que impediam, faziam um movimento de impedir que esta ditadura que veio depois e que modificou o exército e as forças armadas em geral no Brasil, que deu nessa decadência bolsonarista, tá? Que deu nesse lixo, ok? Eles também eram torturados com requintes de sofisticação. Atenção, tortura, né, é um processo desumano, cruel, sangrento, assassino para todos, mas há torturas e torturas. Né? Há dores e há assassinatos imediatos. Há, portanto, uma condição terrível. Ouviram eu falar dos 4 partidos? Nesses 4 partidos, existiam estudantes e trabalhadores. E os estudantes que se organizaram numa entidade que já existia, se eu não me engano, a UNE é de 1901, né? Que se organizaram na UNE de uma maneira muito mais articulada, principalmente os 2 partidos presentes no movimento estudantil, é isso que vocês precisam estudar, foram o PC, tá? E a AP. O maior presidente, sem dúvida alguma, da UNE, que era uma aliança PC-AP e mais alguns outros independentes, foi o Aldo Arantes. Escreva o nome desse cidadão, Aldo Arantes. Ele ainda está vivo, está com 83 anos. Eu estava vendo como é que está a condição dele, se eu ia conseguir ainda entrevistá-lo. Ele mora em Goiás, porque ele é de Goiânia. Esse cara foi o cara da UNE, o maior presidente que a UNE já teve, na minha opinião, pela minha pesquisa. Teve outros muito importantes também. E foi uma união PC-AP. Sabe, não tinha essa coisa de disputinha de 5ª categoria que a gente vê hoje nos movimentos estudantis, tá? E um querendo proteger o não sei o quê do quadro do outro. Não! Era uma luta sangrenta, era uma unidade de todo mundo que estava do mesmo lado, diferenças postas de lado. Em vantagem, o que nos une. Enquanto a gente não faz isso, quem ganha é a burguesia. Então, PC do Ferreira Goulart, não é de qualquer pessoa. Sabe quem é o Ferreira Goulart? Anota aí nos nomes que você está ouvindo aqui da minha boca, se conhece ou não. Não obstante, muitas dessas pessoas do PC, depois da ditadura, terem ido numa posição mais conservadora. Ferreira Goulart é um deles. Mas a César o que é de César. Enquanto ele era o Ferreira Goulart dos anos 60, é o Ferreira Goulart revolucionário. Tá? E aí, o que os estudantes fizeram? Atenção. Imagine um mundo que não é difícil imaginar hoje. Mas imagine um mundo que não tem Instagram, não tem internet, não tem redes. Você não fica de pijama atrás do seu celular fazendo a maior revolução, né, nas redes. Tá? Eu não sou uma pessoa que diga que as redes são um mal necessário. Eu acho que é um bem necessário. Temos que usar a nosso favor. Eu fico imaginando o Marx, o Lenin vivos. Se ouvisse uma crítica nossa à questão do uso das redes, ia levar porrada na reunião, entendeu? Claro, indicando que essas redes não são nossas. Elas têm proprietários privados desse meio de produzir comunicação. E, portanto, no dia que a gente declarar a revolução lá, eles baixam aquilo e não tem mais internet para ninguém, tá certo? Então, evidente, mas imagine um mundo que não tem
a não ser fisicamente, aliás, tinha o seu charme, eu vivi esse tempo, tá? Você só encontrava as pessoas se você estivesse na frente dela. Parece um absurdo falar isso hoje, né? Você só encontra as pessoas se estiver na frente dela. Não, você pelas redes conecta e conversa com um monte de gente. Ótimo, não quero que isso acabe, tá? Mas o sentir o cheiro do outro, tá na mesma reunião, que tá todo mundo suado, naquele lugar que não tem ar-condicionado e tal, embora tenha o seu lado complicado, é você na luta, tá? É outro tipo de dimensão e de força. Vocês sabem disso. Vocês também vivem eventos presenciais e eventos online, tá certo? Vamos usar online a nosso favor. Mas imagine esse mundo sem isso. Então a Uni criou. Não é que a Uni criou ou foi criada, né? Mas duas coisas confluíram nesse momento. Vocês já ouviram falar dos CPC, Centros Populares de Cultura, da Uni? CPC da Uni, tá? Eram Centros Populares de Cultura. Como que a gente leva, em pleno governo João Goulart, um debate árido para os estudantes brasileiros, no Brasil inteiro, discutindo a reforma universitária, denunciando que tem que ter uma universidade necessária e não uma universidade reflexo, e a gente consegue a audiência de todo mundo, com arte, com cultura, com escultura, com poesia, com música, com teatro, principalmente teatro. Então, os centros populares de cultura, eu vou dizer os nomes agora. Observa se você conhece esse bando de gente boa aqui, tá? Carlos Estevam Martins. Nem faz que sim, que não com a cabeça para eu não ficar decepcionado. Só vai anotando aí no seu caderno. Chico de Assis. Vianinha, do teatro. Ferreira Goulart, que eu já falei. Tereza Aragão, que era a companheira do Ferreira Goulart. Léo Hirschman. Vocês fizeram um evento aqui no ano passado, me chamaram, a gente fez um debate do cinema de Léo Hirschman. Alex Vianney, Cacá Diegues, Carlos Lira, música, bossa nova, cinema novo, teatro Arena, teatro Opinião, o Grupo Opinião, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, os movimentos populares de cultura, MPC. Gente, tem pouquíssimas teses e dissertações sobre isso no Brasil, TCCs menos ainda. Aqui, Enio Silveira, que foi um grande editor da civilização brasileira, ele simplesmente entrega para a Uni esses 28 caderninhos do povo brasileiro, que venderam mais de 1 milhão de exemplares, e diz assim, não precisa fazer o acerto. E a Uni faz finanças em cima disso para financiar o quê? Tinha que mandar, né, os estudantes na Uni Volante, ela era volante pelo Brasil, ela ia para todas as universidades, 20 integrantes, 5 dirigentes, 15 artistas. 20 pessoas iam circular o Brasil, chegavam lá, bom, tudo, né, gente, sem tomar banho direito, sem comer direito, o estudante, a Uni pagava o lanche. E aí, por que era o João Goulart, certo? E por que era o Brizola no Rio Grande do Sul? Teve um momento que a Uni teve que se refugiar do Rio de Janeiro, aonde? Porto Alegre. Quem os recebeu? Brizola. Brizola com uma arma aqui para enfrentar a ilegalidade que estavam tentando impor em 1961. Então, vocês têm que conhecer essa história da Uni. E aí a Uni fazia o quê? Pagava com o pouco que tinha, porque também não era uma entidade rica, e com essa venda desses caderninhos, mais o João Goulart no poder, tinha uns teco-tecos, né, e aviões velhos dos Correios brasileiros que andava com cadeiras ociosas, entendeu? Então tinha 10 cadeiras, 15 cadeiras, né? Como é que fala? Assentos. E aí botava o pessoal da Uni nesses assentos e eles iam lá para um determinado aeroporto, iam para aquela universidade e faziam o quê? Chegava lá, tinha palco? Não tinha, fazia na rua. Pegava um caminhão de algum caminhoneiro, botava peça de teatro em cima do caminhão. E fazia o quê? Em 7 dias, tinham aprendido o método Paulo Freire e ensinavam a alfabetização de adultos. E em 7 dias, aquelas pessoas, o método Paulo Freire faz um adulto ler em 7 dias. Está claro isso? Não precisa uma escola de 3 meses. Depois sofistica, mas em 7 dias sai lendo esse caderninho aqui da Revolução Brasileira. Então, imagine, 1962, Uni Volante, João Goulart dando todo apoio à Uni, nesse sentido
né? Não é que ele era um cara estudante, um comunista, nada disso. Mas tudo que o Estado brasileiro podia... Darcy Ribeiro era chefe de gabinete do João Goulart. O Paulo Freire fez parte dos ministérios. Aí você tem um puta de um cara que nem o Paulo Freire, que inventa um método, você leva um método, leva uma peça de teatro. Sabe como era o nome da peça de teatro? A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar? Composta por quem? Pelo Vianinha e pelo Carlos Estevão Martins. O Carlos Estevão Martins ia lá no meio dos artistas e falava, ó, a mais-valia é isso, 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 no Capital do Marx tem isso, 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 isso. Aí dava o subsídio, dava um insumo para sair uma peça de teatro. Porque o Carlos Estevão Martins era um mero sociólogo, ele não sabia escrever uma peça de teatro. Mas o Vianinha era um artista, ele escrevia uma obra. Quantos entre vocês 100 que estão aqui podem aqui escrever uma peça de teatro? Tenho certeza que tem. Quem aqui pode ser um escultor? Quem aqui toca algum instrumento? Quem aqui pode fazer teatro, música? Eu não vejo um festival dos estudantes, não é só de Marília, é da Unesp inteira, é da USP inteira, é da Unicamp inteira, é das UFRJs da vida inteira. Festival nacional? Não, a gente vê nos congressos da Uni, todo mundo assim, quem é alinhado com o partido que está dominando a Uni vai lá e tem toda a condição, os outros ficam num acampamento, e aí fica aquela briga, vários setores dentro do PC, vários setores dentro do PSOL, vários setores dentro de não sei aonde, e PSTU, e quando vê, não acaba em nada. Tanto que o DCE não existe, tá? E em termos desta belezura aqui, que eu só tiro de casa porque é capa dura, tá certo? Porque a coleção inteirinha que eu estudei, são 28 volumes, ela está se fragmentando, então ela não sai de casa. Se vocês forem um dia lá em casa, vocês vão ver assim ali na parede. E não pode nem pegar também, tá certo? Porque já está tudo escaneado e vocês podem ler. Mas o violão de rua, esse aqui foi uma revolução. Olha que coisa linda, faz um violão de rua aqui em Marília. O que é isso? Gente que faz poemas. Olha os carinha que não eram conhecidos que estavam fazendo poema no pré-64. Já ouviram falar de Vinícius de Moraes? Tá? Paulo Mendes Campos, os irmãos Campos, e o Geir Campos. O Moacir Félix, um grande poeta brasileiro, que coordenou esse caderno. O Ferreira Goulart, que eu já falei aqui, alguns iniciantes na época, todos esses eram iniciantes, mas outros, procurem aí, Afonso Romano de Santana, Vânia Filizola. Eu nunca vi um movimento feminista falar da Vânia Filizola, porque não conhece. Então vai conhecer a mulherada de esquerda, tá certo? E artista, José Carlos Capinã, o Capinã depois fez muita música popular brasileira, tá? O CPC começou em São Paulo com o Teatro Paulista de Estudantes. Olha o nome, gente. Teatro nesse lugar conservador que é São Paulo, teve um Teatro Paulista de Estudantes. Vocês não ficam inspirados? Estou vendo pelos rostos que sim. Né? Vocês não ficam inspirados a fazer, né, um Teatro Paulista mariliense, que aí se una com o de Assis, que se una com o do Instituto de Artes, o Instituto de Artes da Unesp, em plena capital paulista. Quais são os festivais que tem de lá? Lá tem escultura, lá tem estúdio, já foram. É um lugar maravilhoso, adoraria dar aula lá também. Eu queria dar aula lá e aqui, mas só pode escolher um lugar e escolher aqui, tá certo? A gente tem até estúdio para fazer isso na Unesp, e é tudo regimental. Você vai pedir, os caras vão ter que passar. Aqui não tinha. E, portanto, o violão de rua tem poemas que ficaram, né? Aquele do Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, que hoje é tão conhecido, espero que todos conheçam aqui, porque se você não conhecer nem o Operário em Construção do Vinícius, você tem que digitar agora aí no seu celular, tá certo? E já procurar e já ler, ok? Por quê? Com esta luta, a Univolante, para tentar finalizar, a Univolante, daqui... Quando a gente finalizar, a gente vai dar um intervalinho de 5 a 10 minutos com um singelo café com bolachinhas, porque aqui em São Paulo é bolacha e no Rio é biscoito, tá certo? Então, aguardem que a gente pensou em vocês. Antes do debate, pelo menos a gente tomar um cafezinho. Mas é singelo com o dinheirinho do sebo da professora Angélica. A gente não pôde fazer aquele coffee break, tá? Mas só para dizer a vocês, a Univolante, ela foi uma estratégia em momento que não tem rede, que pode ser melhorada em 1000% com rede. E quando os reitores se mobilizarem, vai ser tarde demais. Só que tem que ter organização para isso.
Não é o horizontalismo, sinto dizer, tá? Aos que amam o horizontalismo, que a burguesia sabe muito bem que sem a vanguarda ninguém puxa. E é graças a um horizontalismo que nunca se organiza, como contra a Revolução Burguesa, que parece que é a coisa mais legal a ser defendida como estudantes, nós estamos defendendo contra nós. E é por isso que não sai o DCE. Um dos motivos, tá? E quando você puxa e se organiza, tá? E atenção, hierarquia política é hierarquia bem-vinda. Você pode ter hierarquia política pelo merecimento, não porque você tenha uma ideia errada de igualdade e desigualdade, porque aí você está no âmbito burguês do direito. Mas eu não vou entrar nisso, eu quero falar desses 20 integrantes do CPC que corriam o Brasil e que hoje podem ser online ou presencial, com publicações de violão de rua que vocês podem fazer no movimento estudantil organizado, mas sinto dizer, esse vídeo depois vai ser público, tem que passar por cima do que a UNE é hoje estruturada dessa forma absolutamente corporativa. Não, corporativa não é a expressão correta, né? Fisiológica. Fisiológica. Carteirinha do estudante para quê? Verba federal do governo para quê? Para ficar elogiando, né? Elogiando o governo que não é o Bolsonaro. Eu vou aqui, peguei da página da UNE, onde tem uma breve história do movimento estudantil muito pobre mesmo, né? Não sei por que a abertura é essa, e que finaliza da seguinte forma: pensa no momento do pré-64, trabalhar junto com os camponeses, trabalhar dentro da fábrica, apoiar o petróleo é nosso, né? Uma questão de classe sendo colocada para todo o movimento estudantil, se unindo aos trabalhadores, aos sindicatos, à Revolução Brasileira, ao ISEB, às ruas, ok? Fazendo nos centros populares de cultura alfabetização de adulto, levando o projeto da Revolução, peças de teatro, revolucionando literatura, passando por cima do próprio João Goulart. João Goulart foi a sede da UNE, o Aldo Arantes subiu na mesa e ainda o enfrentou. O João Goulart, ele enfrentou corretamente o João Goulart. Tinha ministros das Forças Armadas nesse dia na UNE, lá na praia do Flamengo, 132 ou 152, não sei bem. Tá certo? Final de um documento de apresentação da UNE no site. A UNE tem papel central, integrando suas lutas às dos jovens dos demais países do continente. Bacana, América Latina. O movimento estudantil brasileiro hoje defende bandeiras como a do software livre, inclusão digital, meio ambiente, segurança pública e o protagonismo positivo do Brasil enquanto nação emergente no novo cenário mundial. Lembra que eu falei para a gente não usar a palavra emergente? Né? 1 minuto de silêncio. Certo? Onde que eu quero chegar, tá? E eu repito aqui, eu estou fazendo essa provocação porque nós estamos num momento que a conjuntura não nos possibilita uma luta revolucionária, mas nós temos que cavar até o fundo para encontrá-la novamente, e é possível. E pela história que nós temos, há um modelo, há uma estratégia, tá? Há um univolante. Eu não falei aqui das greves de 1979 da UNE. O país parou inteirinho, todos os estudantes, todos os docentes. As empresas metalúrgicas do ABC Paulista, 78, 79 e 80. Restabelecendo aquilo que 68 tinha fechado com a AI-5. Aquilo que tinham sido mortos mais de 100 estudantes executados no México. Na América Latina foi execução. O movimento estudantil de 68 na França foi para homens e mulheres dormirem no mesmo quarto. Me desculpa, tem uma diferença aí. Tem uma diferença de objetivo de luta com os trabalhadores. Não é uma pauta pequeno-burguesa.
ou de classe média. E se nós aqui somos classe média porque somos minoria dentro da nossa universidade brasileira, e sabemos aqui que nem todo mundo é classe média, tá certo? Mas sem problema se for, porque está numa condição de ser só estudante e não está no mundo do trabalho, como é que nós vamos alcançar isso? Um ditador cubano, em 1929, encomenda a morte do Julio Antônio Meia com 2 tiros pelas costas. Covarde, porque a direita é covarde. 100 estudantes são dizimados, é difícil de pronunciar, tá? No massacre de Tlatelolco, no México, na Praça das Três Culturas, né? Os Jogos Olímpicos de 68 iam acontecer e os estudantes queriam denunciar as questões mexicanas e 11 dias antes fizeram essa manifestação. Foram dizimados. Sabe aquela história no Brasil aqui em 2014, né? Não vai ter Copa? Aquela tentativa pífia, né? Mas teve uma tentativa, pelo menos, né? Enfim. E em 68, no México, morrem mais de 100 estudantes executados, que é uma coisa pouquíssimo estudada, pouquíssimo divulgada. Eu teria vergonha de ser um estudante que não conhece essa história. E eu passei a minha vida de estudante sem saber disso. Eu fui estudante, principalmente de faculdade, de 83 a 86, e não sabia disso até 86. Nem depois de 86, demorei a saber. E em 1971, 3 anos depois, novo massacre, no mesmo México. Só que aí com requinte de sofisticação de extrema-direita, que foi, deixa eu pegar o nome aqui, porque é importante registrar, tá? Também é difícil de pronunciar. Foi o Alconazo, que são os halcones, os falcões. Sabe, tipo uma milícia de 500 caras treinados com bastões para bater e espancar e matar estudante? Como se fosse uma milícia paramilitar, né? E esses estudantes, em 71, foram levados a uma armadilha, onde 30 estudantes foram assassinados. Nenhum desses 2 massacres foi julgado no México até hoje. Fora todos os nossos mortos e desaparecidos. Então, eu quero aqui, né? Eu deixei de falar muita coisa, mas já está 1h28, eu não quero mesmo ultrapassar essa 1h30, mas eu quero só finalizar, tá? Um dos primeiros livros, para todo mundo do movimento estudantil aqui, que queria estudar movimento estudantil aqui na Unesp, eu indiquei esse livro da Jalusa Barcelos, tá? Você, no mínimo, vai ler 27 depoimentos de 27 líderes estudantis de 64, de artistas, tá? CPC, uma história de paixão e consciência, Jalusa Barcelos, a UNE e o CPC. Você não vai concordar com todos, você vai ver a diversidade que tinha ali de posições, não é que todo mundo era PC, todo mundo era AP, todo mundo era POLOP, todo mundo era PTB. Não, não é assim que a coisa acontece, tá? Mas aqui tem a questão da Universidade do Álvaro Vieira Pinto, isso básico do básico do básico do básico. A Universidade Necessária do Darcy Ribeiro, esse livro da editora Lutas Anticapital, com textos organizados pelo professor Luiz Bernardo Pericaz, que nós vamos trazer aqui dia 18 de abril para lançar o livro dele sobre Cuba e Che Guevara, tá? Julio Antônio Meia. A minha própria tese de doutorado, que eu não trouxe, mas posso mandar para vocês por PDF, onde eu estudei o projeto de Revolução Brasileira, são 400 páginas, tá? Inéditas, sobre uma coleção que nunca foi estudada, os 28 volumes dos Cadernos do Povo Brasileiro. Recomendo em especial o capítulo 6, onde eu estou falando do CPC da UNE. Mergulhem nessa proposta, mergulhem dentro dessa perspectiva, tá? Por quê? Porque todos esses nomes que eu falei, que são apenas alguns dos nomes, né? E que não posso encerrar sem falar 5 minutos, tá bem? Do projeto da UNB, porque não dá para essa plateia, que a gente reuniu hoje aqui 100 pessoas, não saber minimamente qual era o projeto do Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira para uma universidade latino-americana, a UNB, Universidade Nacional de Brasília. Assim como tem a UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, assim como tem a UBA, Universidade de Buenos Aires, tá? A proposta é que fosse acesso universal. O que é acesso universal? Em pleno 1961, 62, sem vestibular, ou seja, vaga para todo mundo que procurasse, do Brasil ou fora dele.
latino-americana, aprovada pelo Estado brasileiro. Quem é o presidente? Aquele covarde do João Goulart, que a historiografia, depois principalmente paulista, fez questão de destruir. Quem é paulista aqui nesse auditório, espero que não tenham muitos, que tenha muita gente de outros lugares, tá certo? Mas sei que é mais ou menos claro que são. Nós estamos no estado mais conservador do país. E, portanto, odiamos João Goulart e odiamos Brizola, por tabela, mais Brizola do que João Goulart, porque João Goulart morreu antes do Brizola e o Brizola ainda foi candidato a governador 2 vezes no Rio de Janeiro. Eu pago o pau para o Rio de Janeiro ter votado no Brizola 2 vezes. Eu acho que os cariocas são fenomenais, tá certo? Falei até um palavrão, né? Mas, enfim, a minha emoção, porque ele conseguiu ser um grande político no Rio Grande do Sul e, repito, não é nenhum comunista, tá? Mas ele e o Darcy fizeram o quê? Mesma ideia dos CIEPs no Rio de Janeiro, a ideia da UNB. Educação em período integral. Nenhum aluno no mundo do trabalho. No caso dos CIEPs no Rio de Janeiro, que era para ser modelo do João Goulart para o Brasil inteiro, a criança é levada para a mãe que está indo trabalhar e ela lá dentro toma o café, toma banho, faz a escola, brinca de tarde e almoça e janta e vai para casa com a mãe sem precisar dar o banho, sem precisar dar a comida. Isso funcionou no Rio de Janeiro, dentro do capitalismo. UNB, sofisticadíssima. Não é o aluno que está na classe, é o professor que tem uma sala. E você gira as salas dos professores absolutamente equipadas com tudo da área dele, com toda a biblioteca dele, com todo o laboratório dele. E você gira. Moradia na UNB, que hoje está bem decadente, mas ainda tem o resto do que era... Primeiro, prédio feito por arquiteto e não por engenheiro. Vamos combinar, tá? A moradia era para os professores e para os estudantes, para todos. Com um certo conjunto de regras, evidentemente, tá? Mas não era assim aquela coisa que são as nossas moradias, que a gente se vira lá dentro, né? Vamos combinar, né? Eram coisas com um suporte, tá certo? Você entrava num lugar com estrutura. Mas vamos lá, falei 2 coisas básicas de uma universidade. O professor ter sua sala e os alunos o visitarem. Ele está lá à disposição o dia inteiro, das 8 às 18. E deu 18 horas, você faz o que quiser na universidade. Shows, você se diverte. Mas você não tem aula e você não tem a obrigação de ficar lá. Você vai para casa jantar, descansar e vir no dia seguinte. Todo trabalho você não faz em casa, você faz na universidade. Você acabou de se formar, você escolhe uma língua estrangeira em um país e ganha uma bolsa para ir estudar alguma coisa naquele país, porque era a ideia de uma universidade mundial, universal, que fosse brasileira e latino-americana, fosse estudar a África, a Ásia pobre, a França, os Estados Unidos, a Alemanha, mas as bolsas com maior valor para a África e para a Ásia pobre. As de menor valor para os países que todo mundo supostamente quisesse ir. Ou seja, estimulando que você fosse para o terceiro mundo. E que você não fosse o cara que escolhe ir para a Espanha ou para Paris. Entenderam? Embora também lá, com uma economia imperialista, você tivesse a missão de ir realizar aqueles estudos que pudessem ser. Como é que foi a Universidade Brasileira? Né? A Universidade Brasileira foi doando os seus arquivos, a partir de 64, para pesquisadores dos 7 países ricos chamados brasilianistas. Eu não posso terminar sem falar isso. Brasilianistas vieram para cá, muito bem remunerados. Brasilianista quer dizer um cara que não é brasileiro, certo? Dos 7 países imperiais, que são Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha, Inglaterra e, esqueci um, Itália. Vieram aqui estudar, a gente e a América Latina, tudo com ditaduras, matando todo mundo que tinha falado na Operação Condor. Quem tinha falado com João Goulart foi morto. Ou estourou uma bomba no colo dele, no carro, ou ele foi assassinado. Operação Condor. Toda a América Latina dominada. Tripla estratégia. Primeiro, exilar, desaparecer, matar, assassinar quem fosse. Desaparecer com a esquerda, literalmente. E 2 estratégias. Mandar brasilianistas para cá, para pesquisar o que nós somos. Brasilianistas levaram para o Texas, Austin, no Texas,
ou uma parte enorme, 70%, do arquivo sobre cangaço no Brasil. Tanto que o professor Pericais, que estudou o cangaço, e tem um livraço sobre o cangaço, teve que sair do Brasil para estudar em Austin, Texas, porque os brasileiros levaram o arquivo e alguém em alguma universidade falou, pode levar. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Pode levar o mural, enfim, né? E terceira estratégia dessa tri-estratégia, essa foi a pior, gente. Em 11 universidades brasileiras, as mais fortes, tá? USP, Unicamp, Unesp menos, o FRJ, o FMG, URGS e mais algumas, são 11, recebendo verbas de fundações, Kellogg's, Ford, Rockefeller, mas não é assim uma bolsinha, era o triplo do salário do cidadão professor já numa universidade pública, triplo. Durante 5 anos, para realizar pesquisas de uma fundação Ford, de uma fundação Rockefeller, de uma fundação Kellogg's e outras fundações francesas, alemãs, japonesas. É remuneração literal para você escrever o que essas fontes do capital imperialista fazem para o mundo. Ou seja, aquilo que eu iniciei falando, é você fazer uma educação, uma pós-graduação, uma graduação que reproduza a sua condição de subalternidade. Então, eu termino falando desse maravilhoso projeto que foi, no 1º de abril, a primeira universidade esmagada. Então, assim, deixaram de construir muitas das moradias. É um lugar enorme. Brasília, o que não falta é espaço, né? Costuma-se dizer, tá certo? Então, falei assim, o básico do que foi a UNB. Mas é importante que vocês saibam que os exilados foram para fora sem nenhuma condição de trabalho, muitos deles durante 14 anos, sem ter como ganhar o pão, tá certo? Para comer. Vânia, Bambirra, Marine, Teotônio, aí está no Chile, vem o golpe no Chile, leva tudo de novo, criança no colo, deixa todos os livros de novo, a casa de novo, tudo que você montou, deixa de novo. Passa pelo Panamá, quase são presos. Vai aonde? Todo mundo, ao longo dos 14 anos, vai tudo para o México, porque aí o México estava numa outra situação, na UNAM. E aqueles intelectuais brasileiros que ficaram aqui, que não tinham processo de expulsão, e ficaram nas universidades trabalhando como docentes, financiados, 11 universidades com injeções fenomenais de verba, eu cobro desses intelectuais. Tem 4 que eu vou falar aqui. Fernando Henrique Cardoso, o da teoria do populismo, Francisco Verfort, Éder Sader e Marilena Chauí. Eu sei que essa última todo mundo gosta, já peço desculpas antecipadamente, mas se a aparência das coisas coincidisse com a sua essência, a ciência seria desnecessária. Nós temos que entender quem está do nosso lado e quem não está. O café está chegando e eu tenho um último convite a fazer a vocês. Deixa eu pegar meu convite aqui. Tá? Cadê? Café. Fernando Henrique Cardoso, Francisco Verfort, Éder Sader, Marilena Chauí, que é aquilo que o filósofo José Chazin, tese com a qual eu concordo plenamente e desenvolvo, já transformei até num sexteto, não é mais um quarteto, ele chama de quadrúpede teórico e mostra como são 4 teorias. A teoria da dependência associada, a teoria do populismo, a teoria do autonomismo, a teoria do autoritarismo. Na verdade, o Chazin fala na teoria da marginalidade, e sou eu que estou falando na teoria do autonomismo, tá? Mas é uma outra questão para um outro minicurso, porque agora que a gente descobriu que temos que combater o país dependente, precisamos ter um minicurso sobre o país dependente, certo? E eu quero, então, dizer a vocês que a UNB resgatem esse projeto, resgatem o projeto da Univolante, vocês vão ter ideia do que é uma universidade necessária brasileira, latino-americana, com uma proposta de revolução brasileira que acabe com
a nossa dependência e que a unidade estudante, docentes e trabalhadores de setores estratégicos e de setores do campo trabalhem conjuntamente, o mundo sindical e o mundo estudantil, tá? E aí a frase do Darcy Ribeiro. Deu para entender nesse minicurso que a crise na educação no Brasil é um projeto e não uma crise? Tá? E o convite que eu faço a vocês é um convite à pesquisa, tá? Se os 100 aqui quiserem, eu dou um jeito dentro do PEPO. Eu tenho várias estratégias, tá? Há temas de sobra esperando por vocês, e que são inéditos, ou praticamente inéditos, ou submetidos a uma historiografia silenciosa ou da desqualificação. Tem 100 temas originais aqui, que é a originalidade que nos cobram na pesquisa, né? Tem 100 temas originais aqui, que a gente vai organizar e vão sair 10 livros de 10 artigos cada um, em 2 anos e meio a 5 anos. Isso é massa historiográfica, sem verba da Fundação Ford, sem financiamento da Fundação Ford, tá? E sem brasilianistas interferindo aqui. Claro, é mais difícil? Muito mais. Tá? O sebo da professora Angélica, uma hora os meus livros repetidos vão acabar. Então, a gente vai precisar de financiamento, mas há maneiras da gente realizar isso com estratégias, tá? Então, eu quero convidar vocês, venham estudar esses temas, pesquisar, registrar, publicar, tá? O selo do PEPO vai ser para isso. Há tantas greves estudantis e sua história para pesquisar, sem nenhum registro, aqui na América Latina, e no Caribe, e na África, e na Ásia. Mas vamos dar conta aqui de onde nós estamos, para ver se a gente consegue aqui, né? Certo? E nem mesmo registro chapa branca. Tem esse texto, que eu fiz 1 minuto de silêncio aqui, tá? Simplesmente, então, o radar da nossa pesquisa e da nossa divulgação está posto. A minha vida eu dedico a isso. Eu dedico a ter estudantes e, fora daqui, trabalhadores que possam registrar suas histórias, a do movimento operário, a do movimento estudantil, a do movimento docente, a da Revolução Brasileira e Latino-Americana. Obrigada.